Pois é, eu sei que já falei muitas coisas sobre a série da HBO Max, Velma, e não é fácil fazer este vídeo porque nele eu admito que Velma tem seus pontos positivos e sei que a galera da lacração vai festejar muito hoje. Olá meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo. Eu sei que você vai falar, Grifo, nós já falamos muito sobre Velma, sabemos que a série é muito ruim e basta não ver a série, que tá tudo bem. Amigão, não é só isso, temos que falar um pouco mais sobre este assunto, porque a HBO Max ela faz parte de um conglomerado de empresas juntamente com a Warner Bros, que neste exato momento está passando por um grave problema financeiro, que como a gente viu nos últimos dias, a demissão de atores como Henry Cavill e The Rock tem um fator fundamental por causa da parte financeira, que vem pesando muito nas ações da empresa. E outro bom exemplo do caos financeiro da Warner é que ela nos últimos dias revelou que estava cortando episódios de Flintstones e Looney Tunes para diminuir os custos. Dá para acreditar? Aí você pergunta, Grifo, o que Velma tem a ver com isso? Toda empresa de entretenimento ela pode receber até centenas de propostas de produções. E é claro que por questões financeiras ela não consegue ou não pode avançar com todas as ideias. Até porque precisa se passar por uma peneira, entender a produção, qual seria a história, qual seria o meio que seria essa história, se seria um live action, ou uma série, ou um filme, ou uma animação, qual tema que iria abordar, se teria público, ou seja, é tudo uma questão de escolhas. E se um projeto foi produzido e finalizado, outras dezenas não tiveram a mesma sorte, o que finalmente nos leva à série Velma. E qual foi o argumento para que esta série pudesse ver a luz do sol? Será que iludiram os acionistas e os CEOs dizendo que tinha público e que seria um sucesso? Ou será que simplesmente coagiram esse pessoal dizendo que, olha, se vocês não fizerem, a gente vai falar que vocês aqui, essa empresa é liderada por um bando de homem branco, velho e rico que não dá oportunidade para as minorias? Até porque eu sei que teria um bom número de canais de YouTube e também de outros meios que iriam adorar soltar esse tipo de matéria. E olhem que Velma tem uma grande rejeição mesmo sendo uma série animada. Eu digo isso porque a animação é a forma mais barata de tornar em movimento uma ideia, uma história em movimento, por mais absurdo que ela seja. E eu digo absurdo no sentido de ser surreal e que também é a forma mais aceitável no imaginário. Os Simpsons e The Family Guy estão aí para provar que há público para isso, mesmo sendo séries, como já falei anteriormente, que tem um visual, um design de propósito, né, um pouco mais caricato, não muito trabalhado. Hoje tem uma produção muito mais aprimorada, até mesmo pela questão da tecnologia. Estão aí com décadas de temporadas. E por falar sobre a rejeição da série Velma, a nossa enquete, que foi um sucesso diferente da série, tivemos mais do que 2.300 votos. 98% dos votantes rejeitam Velma ou porque assistiram até agora e não gostaram, ou simplesmente nem viram a série. Muito obrigado a você que votou, e se eu já estava feliz na primeira enquete que teve mais de 800 votos, nessa enquete aqui então eu fiquei mais feliz ainda, e muito obrigado pelo engajamento de vocês e pela atenção que vocês deram a esta enquete. Valeu rapaziada, muito obrigado mesmo, viu? Caraca, mais 2%? HBO, ô Warner, vem cá dar uma olhada nesse negócio aqui, olha onde vocês se meteram. Eu gostaria de ressaltar que, embora sejam diferentes em seus tons de humor, Trapalhões e Chaves fizeram e ainda fazem sucesso entre as gerações, sobretudo no YouTube, seja pela sua inocência ou por simplesmente querer agradar desde crianças até idosos. E aqui vai uma pergunta: quanto tempo essa obra inovadora para Frentex vai estar em relevância? Para mim, é a mesma coisa da pretensão de Anéis de Poder. E parece que a nossa enquete mostrou para Mindy Kelly o quanto ela estava errada quando ela falou que era apenas uma minoria de pessoas que estavam incomodadas com todas essas mudanças que ela estava fazendo na personagem Velma. E ela falou isso em uma entrevista.
classic Velma that I'm always thinking about. It shouldn't be a surprise to people. But people are like, no. And so I think, by the way, this is a small percentage of it, but it really made me think like, okay, we gotta be really careful with this character, which we will be. We really love her. O mais engraçado é que tem canal cheiroso que não pode de forma alguma criticar a série Velma. Podem dizer que a troca de algumas etnias foi forçada, não pode dizer que o roteiro é ruim, não pode falar nada de que a série é um lixo. E toda hora precisam voltar para se explicar. Olha, eu não quis dizer isso. Olha, eu não tenho problema nenhum da série ser assim. Não tenho problema nenhum da mudança de etnia. Cara, é muito triste viver amarrado sobre algumas questões, não? Mas filhão, alimentou um monstro, agora ele quer se alimentar de você. Inclusive, teve um tutube cheiroso, tal de Ricardo Mente, deve ser mente de sério, porque o cara deve se achar brilhante mesmo, que eu nem sei o nome direito do cidadão, de tão irrelevante que ele é, que ficou hashtag chateadinho, porque no filme Adão Negro, o personagem Gavião Negro era um negro rico, mas o cara ficou indignado, como assim? O cara mora nesta mansão? E claro que ele ficou bravinho, porque um negro rico invalida o discurso de que só existem pobres. E o curioso é que o sujeito provavelmente se diz a favor da liberdade, deu strike nos meus amigos Alan do canal Geek Raiz e o Gui Santos do Geek Retromugen por terem comentado a respeito da sua triste fala. Ou seja, a liberdade é excelente, mas ela acaba naquilo que se refere ao indivíduo. Alguma novidade em relação à maneira que esse pessoal pensa e age? Não, né? Bem, então chegamos ao ponto de o que Velma tem de bom ou positivo. E para responder isso é muito fácil, basta você pegar qualquer episódio em qualquer lugar e você assistir simplesmente 5 minutos e você entenderá que a série apenas serve para trazer à tona todos os ressentimentos de Mindy Kelly e a sua turma e qual é a sua cosmovisão. Ô, Grifo, assim fica difícil, pô. Um dia fórmula de Bhaskara, efeito Streisand, agora você vê que esse negócio de cosmovisão... Calma, galera, cosmovisão é o seguinte, é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos na sociedade e também o próprio indivíduo inserido nessa sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, enfim, é a visão de mundo. Tá vendo como é que as coisas fazem sentido? Essa é a visão de mundo de Mindy Kelly e sua turma. Mas essa é uma visão de mundo muito cômoda. Quando me interessa, eu me faço de coitado. Quando me interessa, eu me coloco acima dos outros. Ah, Grifo, mas que juízo você faz dessa pobre moça? Ah, é? Em uma entrevista de alguns anos atrás, ela admitiu que o fato dela estar atuando e também na chefia da produção de uma série subiu-lhe a cabeça a ponto dela se dar ao luxo de beijar um companheiro de trabalho sem a permissão dele. O ator em questão era o Lee Pace, que fez o Rei Elfo Thranduil na trilogia do Hobbit. E ela foi alertada por pessoas da produção que disseram que ela poderia sim ser processada. Mas o que esse exemplo de justiça social fez? Ameaçou e coagiu a essas pessoas que se falassem alguma coisa, essas pessoas seriam demitidas. Mas é claro que eu vou fazer essa pergunta. Eu não vou perder essa oportunidade. Sim, aumenta o volume aí. E se fosse o contrário? The temptation. And I have succumbed to that temptation. We've had a lot of handsome actors on the show, and I am a professional. Like, Sure. I can be around handsome guys and not. I can behave like a lady. Thanks for including us with your hand. Yes, on yes. Handsome guys. And, but we had this one actor on the show named Lee Pace, who's very. Do you think you brought a picture? There he is. That's a good looking. That's a very good looking guy. Yeah. Yuck. Nice try, And a Andy. real gentleman. Yeah. Real gentleman. He came on the show and we had to do this flashback sequence where we were in bed together in college. And we're just supposed to be having a conversation, but like he's so tall and so handsome that in the middle of it he was just supposed to be like, "What do you think, Mindy?" And I was like, and I looked around and I improvised just kissing him in the scene, which was not in the script. It's not that. See, you just went for it. You just started kissing that guy. That picture. Yeah. He was looming above me. Yeah. And he asked me a question. I was not listening to him at all. Because who cares what he was saying? And I was just like, and then he reacted like that. And I pretended it didn't happen. And then I
sobre a cosmovisão de Mindy Kaling, Hollywood já vem se organizando há muito tempo para poder se alinhar a essas questões, como nessa matéria de 2020 do site Senso em Comum, na coluna do nosso amigo aqui, eu que não vou falar o nome, né? Não sou trouxa, pô. Dizendo que Oscar vai exigir cotas para minorias a partir de 2024. A academia quer representações equitativas para refletir melhor a diversidade do público formado por negros, mulheres, gays, anões, zumbis e aliens. O Grifo, mas você tem alguma coisa contra a inclusão de minorias? É claro que eu não tenho. Eu estou primando apenas pela coerência da coisa. Acredito que a mitologia africana, e não estou dizendo isso de uma maneira geral, como se a África toda fosse uma única coisa, mas como a África ela é multicultural, ali teria uma fonte inesgotável de materiais para se produzir séries, filmes, animações que pudessem apresentar essas histórias de maneira brilhante. Em algum momento vou colocar alguma divindade nórdica, alguma pessoa com traços que fogem àquela ambientação? Claro que não, poxa, isso vai me tirar da história. Ou como incrível filme na direção do Mel Gibson, Apocalipto, que foi um cast incrível, os caras trabalharam muito bem nisso. Estão vendo como novamente a gente volta à questão da conveniência? Primeira reflexão que eu faço é a seguinte: com essas diretrizes de Hollywood e com esses tipos de produções que estão saindo, como Bridgerton, por exemplo, que essa galerinha nova começa a acreditar que esta série sim representa com fidelidade uma Londres vitoriana, em quanto tempo esse tipo de caracterização estará nos livros didáticos? E o segundo ponto é que Hollywood irá impor que essas produções também tenham em seus setores técnicos pessoas de minoria. Nada contra se a pessoa também for competente o suficiente para isso. Repito, para não ficar mal interpretado, eu não tenho nenhum problema se a pessoa tem orientação sexual A ou B, etnia, gênero, nada. Apenas que a pessoa seja competente para isso. Colocar esses fatores antes do que se espera ou se busca na elaboração de uma produção, eu acho errado. Acreditando na capacidade de interpretação dos meus amigos aqui, eu vou fazer a seguinte alusão. Como fã de Michael Jackson que eu sou, e não me interpretem por mal, tá? Eu estou repetindo, acreditando na capacidade dos nossos amigos aqui de interpretarem aquilo que eu vou falar agora, eu quero usar o exemplo do Michael Jackson e do seu passo Moonwalk. É a mesma coisa. Essa decisão de Hollywood, para grande mídia, para todo mundo, pessoal cheiroso, o pessoal vai curtir muito, vai ser muito legal, vai chamar atenção, mas vai ser um retrocesso. Da mesma forma, o Moonwalk do Michael Jackson. É bonito, é interessante, é legal, mas na prática está andando para trás. E agora, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, digam pra mim o que vocês acham do lado positivo da Velma. Realmente mostra o que esse pessoal pensa? Se um ator tivesse beijado Mindy Kaling sem o consentimento dela, será que daria algum problema? Será que em algum momento ela vai perceber que ela realmente errou nesse projeto? Agradeço a você porque hoje o canal do Grifo tem mais de 2.500 inscritos. E se você não está inscrito, se inscreva, aproveite e dê o like. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.